O ano passado, a gente teve o caso do Thiago Leifert e da mulher dele, a Diana Garbi, né, Uhum. que eles descobriram uma doença no olhinho da filha deles, né, da filhinha deles. E isso veio como um alerta para muitas famílias, né. Então ela era muito bebezinha, né, agora ela já cresceu um pouquinho, mas ainda assim a gente não sabe exatamente quando que a gente deve fazer as primeiras consultas, esse teste, o que que pode ser feito. Claro que mesmo que a família saiba, ainda torna um alerta para tantas outras coisas que a gente tem que prestar atenção, né. Mas foi muito legal que eles trouxeram isso, né, e falaram como alerta mesmo para as famílias ficarem de olho, né, vendo tantas questões que a gente pode falar. E eu queria que você comentasse sobre isso. Quando que de fato eu devo levar o meu filho no oftalmologista, né? Sim. Em relação a esse caso específico da filhinha do Thiago Leifert e da Diana, eles que estão um assunto tão dramático, tão sério, triste para quem passa por isso, né, claro, doença pediátrica de modo geral é diferente, eu acho que é diferente quando é em criança do que quando é em adulto, mas eles levantaram, criaram esse alerta, levantaram essa bandeira de: "Gente, vamos prestar atenção". Eles fazem a campanha "Tô de olho nos olhinhos", então para todo mundo entender a importância e muita gente realmente não sabe que tem que levar no oftalmologista, mas por quê? "Ah, mas nem sabe ainda ler, ainda imagina, ai bobagem". Tanto para quem é mãe, pai, parente de que tem alguma criança pequena que convive, profissionais da área da saúde, para realmente entenderem os pediatras são os nossos maiores aliados, né, nessa investigação. E eles fizeram essa campanha de conscientização para: "Ó, todo mundo presta atenção, tem que olhar, tem que ter uma atenção especial a esse cuidado, né, essa parte oftalmológica, que pode ser uma coisa muito séria que a gente tem que o diagnóstico precoce é fundamental". Sim, e aí no caso, a gente tá falando de 2 coisas diferentes, né, o teste do olhinho e o teste e a primeira consulta. Sim. Qual que é essa diferença? Então vamos começar do começo. O Isso, do teste lá do do comecinho quando nasce. criança nasceu. Na maternidade tem que fazer o teste do olhinho. O teste do olhinho ele tem que ser feito idealmente nas primeiras 48 horas de vida, mas antes da alta da maternidade. Ele e depois, se vier alterado, porque o teste do olhinho ele pode ser normal, a criança não ter nada realmente, a gente só vai examinar depois entre 6 meses e 1 ano. Se o teste for duvidoso ou alterado, a criança tem que ser encaminhada para um oftalmologista para um exame completo em até 30 dias. Esse é o prazo máximo para esse primeiro exame. O teste do olhinho, ele é feito por um pediatra. Então, geralmente não é o oftalmologista que faz, ele é uma triagem. É um aparelho que vai emitir uma luzinha no olho da criança, a sala vai estar escura, a criança vai estar olhando, você consegue ver o reflexo vermelho que volta. E você interpreta isso, se é um reflexo normal ou se é duvidoso. Duvidoso nem sempre está alterado. Às vezes a pessoa tem alguma dúvida ali no exame, tem algumas variáveis ali no exame de um recém-nascido, então, na dúvida, tem que um oftalmologista avaliar: "Opa, não tem nada, tem alguma coisa aqui". Sim, mas aí nesse caso, por exemplo, da filhinha deles, qual era o como que é o nome da doença que ela tinha? Retinoblastoma. Sim, e aí ela, no caso, dava para identificar alguma coisa nesse teste do olhinho, por exemplo? Eu acredito que, muitas vezes, no caso dela específico, tá, eu não sei no caso dela específico, eu acredito que veio normal, porque muitas vezes o tumor ainda é pequenininho ou ele não está presente ao nascimento. Hum. Então o teste vai vir normal. O teste do reflexo vermelho, ele é uma triagem. E é para identificar o quê? Então ele vai identificar alteração nesse reflexo, Uhum, a famosa leucocoria, o reflexo vem branco. A ausência desse reflexo. É normal uhum. que quando a gente tira uma foto, o reflexo venha vermelho e não branco, tipo olho de gato. Sim, Então, esse teste vai ser uma triagem para isso. Tem reflexo? Tá tudo bem? Não tá. Às vezes é muito pequenininho, ainda não alterou o reflexo. O tumor, ele é algo que vai crescendo, então às vezes tem que ter um tamanho tal ali para conseguir alterar. Então, eh, a criança faz o teste do olhinho na maternidade. Deu normal? O primeiro exame tem que ser feito obrigatoriamente entre 6 meses e 1 ano. Às vezes o teste do olhinho vem normal, mas tem algum motivo que a criança tenha que ser avaliada ainda antes disso. Eh, Foi prematura,
a mãe teve na gestação alguma infecção que pode ter transmissão vertical, pode passar para o bebê. A gente tem que ver, por exemplo, toxoplasmose, tem que ver se não teve acometimento também no fundo do olho, mas isso o pediatra vai orientar: "Olha, precisa examinar antes". Ai, tudo isso dá para identificar no teste do olhinho? Não, 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 é só o não dá. reflexo. Só o E se vier reflexo. com reflexo branco, o que que é? Se ele é Aí você tem um leque de possíveis diagnósticos. ah, Então não é: deu reflexo leucocoria, tá alterado, é retinoblastoma?". Não, retinoblastoma é o mais grave, é o fatal, uhum. mas podem ter outras coisas, como por exemplo, catarata congênita, que a lente natural do nosso olho tem que ser transparente e às vezes ela já nasce opaca, igual a Hum, catarata do adulto, só que a sim. catarata que acontece na criança. O mecanismo é um pouco diferente, mas então se a luz não entra no olho, a visão não vai desenvolver. Então pode ser catarata, pode ser diferença significativa de grau entre os olhos, pode ser persistência do vítreo primário. Tem vários diagnósticos, glaucoma congênito também pode alterar o reflexo vermelho, então retinoblastoma é um deles, mas Então não é o único. é muito importante que as mães, né, como alerta, a gente sempre, né, orientar os pediatras sempre fazerem o teste do olhinho, já quando nasce. Isso, na maternidade, quando nasce. É recomendado que os pediatras de rotina façam nos 3 vezes É, ao na minha ano, filha fizeram da linguinha, do olhinho e mas depois da que sai da da orelhinha maternidade. também, Aham. do Do pezinho é pezinho, clássico, esse do todo mundo pezinho é sabe. É. clássico. E aí qual que é a diferença para a primeira consulta? Então passou, não fez o teste do olhinho, tem alguma coisa que poderia ter sido identificada que na primeira consulta talvez você veja ou não, né, como é que Sim, funciona? então, recomenda-se que os pediatras façam esse teste do reflexo vermelho de triagem não só no teste do olhinho: "Ah, tá tudo bem, acabou". Não, periodicamente nos 3 vezes ao ano, nos 3 primeiros anos de vida. Tamanha importância, porque se achar qualquer coisa diferente, já não perde tempo e encaminha para o oftalmologista. Tá, a criança então vamos pensar, criança saudável, a termo, não teve nada para ser examinada antes. O primeiro exame, mas tá tudo bem, tá enxergando, tá. O primeiro exame tem que ser feito entre 6 meses e 1 ano, isso é recomendação da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica. Qual que é a diferença do teste do olhinho para essa primeira consulta de rotina? A gente tem que dilatar a pupila, a gente faz um exame completo. Isso que eu ia perguntar, porque é exatamente isso, minha filha fez com, dilatação da pupila. Pinga Pingou colírio, ali e ficou esperando um tempo até dilatar, exato, tudo essa é a certinho. diferença. O teste do olhinho é um aparelhinho, você joga lá a luz, muito bem, tá normal. E lá dentro? Aparentemente, eu acho que pelo reflexo vermelho eu não vou encontrar nada, só que eu posso achar alguma coisa, alguma alteração no nervo óptico, alguma alteração anatômica. Eu posso achar alguma coisa na retina, no caso, um retinoblastoma lá no cantinho. Às vezes é muito pequeno, às vezes ainda não existe, ou aparece depois, mas que mais? Bom, a gente podia falar como que é a consulta, então, Sim, isso, essa pode falar, pode falar. isso é muito fundamental, assim, para os pais. A informação tá aí, né. Sim. Eles chegam às vezes perdidos: "Ó, eu trouxe porque a pediatra falou para eu trazer, Aham. mas como que você vai examinar?", né, porque adulto coloca lá esse ou esse, é muito diferente a dinâmica de uma consulta pediátrica de uma consulta de oftalmo de adulto. Então tá, você tem lá a anamnese, eu vou querer saber o histórico da gestação, o histórico dessa criança. A criança tem alguma, como que tá o desenvolvimento neuropsicomotor? Para vocês, tá normal? Ela enxerga bem, acompanha? O olhinho tá retinho? Tá tudo. Gente, só para contextualizar que ela falou uma palavra, a anamnese, né, Ai, é desculpa. uma tecnicamente, né, o que que é? É como se fosse a Um historinha, um questionário, é aquele questionário, a bate-papo. história da pessoa. Então o psicólogo faz isso, todo médico faz isso, fica perguntando ali. Você chega no consultório, tem aquele bate-papo. Isso é Isso, a fez a anamnese, você anamnese, aí você vai pro exame para o de exame. fato e por último o diagnóstico, é um caminho É que um eles chamam. caminho. É. É que vocês estão acostumados, mas tem gente que não sabe, mas tudo Sim, bem. desculpa. Não, não tem problema, a gente tudo aqui a gente leva informação. Sim, e então, que às vezes já chega: já vai pingar colírio?". "Não, calma, É, eu ainda não te conheço, bom dia, né, então vamos sim, conversar, e nasceu de quantas semanas? Qual que foi o peso ao nascimento? Teve diabetes gestacional? Teve alguma coisa?". Então, assim, eu quero saber, os pais têm histórico de alguma doença oftalmológica importante na família? A mãe é míope, o pai é míope. Olha, a minha avó materna tem glaucoma.
o irmão tem estrabismo. Então, são coisas que a gente tem que ter de informação, porque se você Sim, encontra depois, estrabismo, muitas vezes tem, a parte familiar. Você acha algum outro caso na família. Às vezes não, às vezes é o primeiro caso, mas enfim. Até porque algumas doenças têm aumenta a prevalência de passar para os filhos, então não naquele primeiro exame ali com um bebê de 6 meses que eu vá me preocupar com alguma coisa, mas a orientação: "Olha, a gente tem que ficar de olho nisso", então até os isso depois a gente vai comentar em relação ao segmento, né, mas tem caso que a gente acompanha mais de perto, tem caso que a gente consegue soltar um pouco mais a corda. sim. Então tá, a gente vai para o exame físico. O exame varia de acordo com a idade da criança. Então, aquele primeiro exame do bebê. O bebê não vai conversar comigo, eu tenho que ver o comportamento visual. Então, a gente usa recursos brinquedinhos com contraste, com detalhes. Eu uso muito a galinha pintadinha, a turminha Dedoche. Tem coisa que tem som, mas tem coisa que eu não quero que tenha som. Eu quero Aham. que a criança acompanhe pela visão e não tic, 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 aqui. Sim, é. Então você tem que observar o comportamento visual. Ela fixa, segue, mantém, tampa um olho, ela acompanha bem, tampa o outro, ela acompanha bem. Você tampa um olho, a criança chora. Opa, só chora quando tampa esse olho? Então esse é o olho bom, o outro olho não está enxergando? Sim. Comportamento visual. O padrão, né, de como ela acompanha. O olhinho tá retinho? Tem estrabismo? Opa, parece que eu tô vendo que um olhinho tá desviando, porque o estrabismo ele não pode ser, às vezes ele não é constante, tá? Aquele estrabismo clássico na tua frente. Às vezes é algo latente que você tem que ficar prestando atenção em algum detalhe no exame. Então, opa, esse olhinho não vai até o final. Quando eu faço para a criança olhar para lá, esse olhinho não chega até o final, ele para antes. Então assim, motilidade ocular é muito importante. Medir a pressão do olho, que em criança é um aparelhinho tonometria. Tonometria é o nome do exame para medir a pressão, né, que a gente está acostumado Sim. e ele dá um soprinho no olho, que é o Ah, aparelhinho sei. A da portátil. minha filha fez também isso, aham, dá um negocinho. A É, gente também faz, é o eye né. care. É que em adulto é É diferente. naquela máquina, né, que coloca o olho. Criança é tudo portátil, Muito né. legal, Tem né. outras formas também de medir, tem caso que a gente tem para centro cirúrgico ter uma medida mais precisa quando tem glaucoma, por exemplo, mas esse você consegue ter uma boa ali resposta, se tá normal. Tá, mediu a pressão do olho, você vai fazer o aviãozinho, né, ali na hora a gente orienta os pais: "Ó, vai fazer o aviãozinho para colocar na lâmpada de fenda", que é aquele microscópio que o adulto coloca o queixo e a testa. Sim. Ai, Pode eu arrumar, aqui. pode arrumar. Tira e arruma de novo. Isso. Eu sei, ele cai aqui, eu sou cabeçuda, aí o Eu meu sou ele cabeçuda ele também, minha cabeça é é até enorme. pequeno o fone, sabe, mas você pode pode arrumar, que às vezes cai mesmo, tem problema. Eu acho que eu não tenho descendência italiana, mas eu falo com a Não, mão, eu falo a minha ai, que você bateu ou ele estava caindo normal? eu acho que eu virei pra trás Ah, ele não tem problema, ele cai, o meu que não que fica preso, ó, de cabeção mesmo. não, e aí, onde que eu estava? De no A gente mediu a pressão, a gente na faz o medir a pressão no sopro, no aviãozinho. soprinho. Isso, daí a gente faz o aviãozinho não é exatamente um sopro, mas é como se fosse. É mais fácil ali pra explicar: dá um soprinho". Sim, Eh, esse, né, especificamente o bebê. Aí a gente faz o aviãozinho, coloca no microscópio, que a gente coloca em adulto, coloca o queixo e a testa, a gente vê a parte anterior do olho, córnea, íris, que é o colorido. A córnea é o vidrinho do relógio, é o transparentinho ali da tampinha. A íris é o colorido. Então tudo isso já pode ter alteração. Às vezes tem uma opacidade na córnea. Opa, tá bem no centro, a luz não vai entrar. A íris está bem formadinha, a pupila, a lente do olho, que é o cristalino, tá transparente, tem alguma opacidade, porque catarata nem sempre ela é total, ela pode ser só numa partinha e ser um acompanhamento clínico. Eu não vou operar, mas isso pode sim, progredir. Às vezes, dependendo do tipo dessa catarata infantil, eh, ela não vai avançar, mas ela pode dar grau, e grau diferente entre os olhos, e isso deixar o olho preguiçoso. Então tá, e daí isso tudo antes de dilatar. Eu já vi o reflexo vermelho, eu já vi se tem estrabismo, eu já vi o comportamento visual, aí eu vou pingar o colírio. Então muita gente fala: "Ai, você já não quer pingar? Porque já é demorado, né". Eu falo: "Não, tem coisas que eu preciso da criança estar com a sim. pupila normal e depois tá com a pupila dilatada". Aí a gente pinga. Esse é uma hora meio dramática, porque: "Ai, mas vai doer". Então, assim, a gente sempre pinga anestésico,
para conforto do paciente, claro, porque o anestésico arde um pouquinho, eu explico para os pais: "Ó, uns 10 segundos mais ou menos já para de arder, dá uma ardidinha, igual a água do chuveiro que entra no olho, mas é tranquilo". E por quê? Agora pensando do outro lado, é importante que aumenta a penetração do próximo colírio que vem na sequência, então ele vai fazer um efeito maior, é melhor. Então Não aí dá pra aplicar o colírio direto, senão vai arder demais e pode, mas arde muito mais. Então, sim, assim, por isso o anestésico existem os antes. protocolos que recomendam anestésico antes e pinga no seu olho, você vai falar: "Nossa, anestésico dá uma ardidinha", mas você pinga o di da dilatação, parece pimenta, então e Nossa. ele daí não arde nada, você pinga e fala: "Nossa, é só a aguinha realmente". Então é Aham. muito tranquilo, você consegue deixar o exame muito confortável. Pinga o anestésico, pinga o colírio que dilata, pinga mais uma gota, às vezes tem que pingar um pouco mais, criança chora, às vezes foi fora. Então, é um horário Sim. que eu até gosto de falar para as mães que amamentam: "Quer colocar? Fique à vontade, coloca no peito". Aham. A criança tá lá mamando, você já é um anestésico. É, Aí você consegue, às vezes, ela olhando para a mãe, você pinga, ou então você abre um pouquinho o olhinho, pinga. Então, são sim. detalhes ali no manejo que fazem a diferença, né. Aí dilata a pupila, aguarda ela fora, em torno de 20, pelo menos 20 minutos, sim, bebezinho pequeno, mas aí 30, 40 minutos pra pupila dilatar, pra você conseguir fazer um bom exame de grau. A gente já consegue ver grau. Se precisar de óculos, a gente já vai conseguir detectar. E fundo de olho, que é o mais importante. Aí entra não só o retinoblastoma, que é o mais sério, mas outras alterações na retina, alterações anatômicas que podem estar presentes, que você só consegue ver olhando. Sim. Então o ideal é que a mãe leve faça o teste do olho da só pra gente recapitular, o teste do olhinho, depois a consulta entre 6 e 1 ano, 6 meses e 1 ano, e depois a de quanto em quanto tempo, o ideal? Então, até então, eu digo até então, porque teve uma nova recomendação, essa diretriz não é um protocolo que você tem que seguir ao pé da letra. Tem casos que a gente muda ali o acompanhamento, a gente sabe que tem que dar para espaçar um pouquinho ou tem que ver um pouquinho antes. Mas até então o exame era o primeiro exame entre 6 meses e 1 ano, daí a cada 6 meses até os 2 e depois anual.